a saúde ela tem um problema de fragmentação do processo decisório. O que significa isso? Quem recebe o produto não é o tomador de decisão e muitas vezes também não é o pagador, né? Então, quando a gente vai ao médico, o médico ele toma uma decisão ali diagnóstico-terapêutica que deve nos beneficiar, é isso que se espera dessa decisão. Essa decisão vai ser executada num hospital ou num laboratório de diagnóstico e com um produto médico. Isso vai ser remunerado por uma operadora de plano de saúde com a qual, ou pelo sistema público, né, com os quais eu tenho um relacionamento prévio não direcionado para aquela decisão, porque quando eu faço um seguro-saúde eu não sei o que eu vou ter no futuro, né? Toda essa fragmentação leva a um problema em economia chamado problema de agência, em que o tomador de decisão não sofre as consequências da decisão, né? Então o médico ele não vai sofrer a consequência, eventualmente, de uma cirurgia que não precisaria ser feita e ele também não vai pagar essa conta. Da mesma forma, a operadora de plano de saúde não tomou a decisão, a remuneração dela vem das contribuições que eu faço mensalmente, ou seja, é tudo desagregado. Esse ambiente em que tudo é desagregado, ele leva à possibilidade de um dos agentes que está nesse processo de cadeia decisória abusar em relação aos outros. Então eu vou ter um quadro um pouquinho mais para frente mostrando quais são as fragilidades desse sistema, mas basicamente é isso que acontece. Se a gente atrelar ainda o problema de assimetria de informação, ou seja, o paciente não sabe o que está acontecendo, né? Muitas vezes não sabe mesmo, porque está anestesiado na cama de cirurgia, outras vezes não tem condição de entender. Eu não tenho, se eu vou ao médico, ele me manda fazer um exame, comprar um remédio, fazer uma cirurgia, não tem. O Dr. Google ajuda, mas não resolve, porque medicina não é ainda engenharia. Então depende de uma avaliação holística que o médico faz e de condutas terapêuticas que ele acha melhores. Então eu também não tenho condição de avaliar, né? E às vezes acontece de médico ser que nem advogado, né? Se perguntar para 2 tem 2 opiniões, 3 tem 3 opiniões, 10 tem 10 opiniões e você no final acaba ficando meio perdido ali e também não consegue avaliar muitas vezes a qualidade do hospital que você está indo e nem do plano de saúde que você está comprando. Então, completamente desinformado, né? No sistema público, então, você está sujeito ao que o sistema público oferece. Diferente. O que acontece? A distribuição dos riscos ela é desigual, ou seja, um dos atores pode tomar riscos em nome dos outros, né? E tomar benefícios em nome dos outros. Isso é um problema mundial, a gente não tem esse problema só aqui no Brasil. Então, por exemplo, recentemente vocês estão nos Estados Unidos, toda a discussão relacionada a rebate de medicamento que é feito para as operadoras de plano de saúde. Isso é um problema de assunção de benefício e distribuição de riscos. Então, isso é um problema geral. No Brasil, a gente tem uma segunda camada, na minha visão, de problema, que é o pensamento das empresas muito voltado mais à caixa do que a valor, né? Então, muitas empresas que ainda têm controle familiar, um mercado acionário ainda muito pequeno, então as empresas ainda pensam muito em caixa, não pensam em valor. E o caixa, muitas vezes, ele é mais fácil de ser construído com condutas arriscadas, né? Sejam condutas arriscadas em geral, seja conduta com risco ético, né? Então, isso a gente vive o problema aqui. Estamos melhorando, mas ainda o problema existe. No sistema de saúde, então, qual que é o resultado de tudo isso? Eu tenho um mapa aqui de grandes fragilidades. Eu posso ter problema de conluio ou chantagem mútua entre fabricantes e distribuidores de produtos. Posso ter práticas anticoncorrenciais com pagadores, pagador que abusa do seu poder econômico para pressionar o fabricante e distribuidor. Posso ter glosas abusivas do pagador, subremuneração. Posso ter conluio provedor-fabricante. Posso ter chantagem do lado para o outro. Posso chegar no ponto até de utilização fraudulenta e irresponsável do paciente, né? A gente fala das empresas envolvidas, mas e quando o paciente pede para quebrar a consulta em 2 notinhas para espetar no plano de saúde? Também é uma conduta fraudulenta. Então, o sistema ele está sujeito a uma série de fragilidades aqui. Isso acaba, de um lado, incentivando o agente econômico antiético, quanto atraindo agentes econômicos antiéticos de outros setores para dentro da saúde, né? Acaba virando um imã.
A gente ainda tem uma fiscalização ineficiente, decorrente daquela própria fragmentação de processo decisório. É muito difícil você identificar quem foi que tomou a decisão antiética ou ilegal, né? Então, por quê? Porque você tem muita gente tomando decisão sobre a mesma ação. Então, isso dificulta muito a fiscalização e a gente tem uma fuga de recursos ou desperdício. E lembrando que o desperdício nesse tipo de situação são dois. É o recurso que é desviado e a decisão que é mal tomada para gerar oportunidade de desvio, né? Então, essas duas coisas impactam... Opa, as duas coisas impactam os recursos que a gente precisa tanto para o sistema de saúde. Qual foi a estratégia adotada pelo Ética Saúde para mudar essa realidade? Foi construir ferramentas que permitam que as empresas que já têm a consciência de que precisam ser éticas consigam se juntar e criar um ambiente em que o comportamento ético seja valorizado e seja incentivado. Por que isso? Se a gente pensar um pouco em Law and Economics, aqui Compliance and Economics, a gente vai ver que se o ambiente não for favorável, o agente econômico não consegue sustentar uma conduta ética. Ou porque ele vai ser desincentivado, ou porque ele vai quebrar mesmo e vai sair daquela atividade econômica. Então, se a gente não criar um ambiente que reforce isso e que gere experiências exitosas dentro do comportamento ético, qualquer atividade que a gente fizer de comando e controle, ela não vai ser sustentável. Então, essa foi a demanda do Instituto Ética Saúde. Como é que a gente consegue fazer isso? E por isso que o Ética Saúde tem como objetivo trazer todos os elos dessa cadeia de fornecimento e as empresas participantes para gerar esse ambiente em que as empresas possam prosperar dentro da ética. Com isso, a gente vai diminuindo aqui o espaço do ambiente pouco ético e, portanto, vamos dizer assim, nos tornarmos maioria e o mercado vai se adaptando. Porque também, hoje a gente tem muita acomodação de distorções do mercado que foi feita através de comportamentos ilegais ou antiéticos. Então, um exemplo que foi dado aqui na pergunta que foi feita, essa questão de desconto no fornecimento de produto, aí o hospital se reembolsa de um valor maior, isso é uma acomodação de uma subremuneração que tem do outro lado, e aí você foi criando acomodações na ilegalidade, né? Então, o objetivo é a gente quebrar esse ciclo e criar um novo ciclo, um ciclo em que as empresas prosperem dentro da conformidade, da legalidade e da ética com o usuário final, que é o paciente, né? Então, essa aqui é a ideia. E aí vem a pergunta dos benefícios, né, que foi comentado aqui. Pô, mas qual que é o benefício de participar desse projeto, né? São dois, na minha opinião. Tem um objetivo de médio e longo prazo, que é esse aqui, as empresas passarem a gerar valor e ter valor no ambiente ético. E dois, o Ética Saúde acaba sendo uma plataforma para ajudar as empresas a não terem problemas com a ilegalidade, né? Seja ser preso, ser multado, sofrer um processo investigativo e tal, sair no Fantástico. Por quê? O que acontece? Quem faz reunião comigo já ouviu isso 200 vezes, mas eu vou repetir. Quando você descumpre a lei, não acontece nada. Apaga a luz, não treme o chão, não faz um barulho, não toca a sirene, não acontece nada. Mas ficou gravado. Eu vou pagar. Qual que é o problema disso? Eu tenho benefício imediato. E aí eu sou incentivado a manter aquela ação ao longo do tempo. Quando vem a penalidade, ela conta o tempo todo, né? Então, esse é o benefício número 1. Benefício número 2 é participar da construção. Isso aqui porque, no fundo, todos nós vimos que o caminho precisa ser outro, né? Então, essa aqui é a ideia. Como é que o Ética Saúde vem propondo fazer isso acontecer? Como eu falei, é uma plataforma de soluções, né? Então, a empresa que adere ao projeto do Ética Saúde, da mesma maneira que a empresa que vai lá com a CGU buscar soluções, ela está, vamos dizer assim, recebendo uma plataforma de soluções. Então, o Ética Saúde ele tem uma governança aqui que gera essa plataforma. Vou só explicar rapidamente para vocês como é que funciona. Quem manda em tudo, por óbvio, é a Assembleia e o Estatuto Social do Instituto.
Dentro do Instituto, a gente tem o Conselho de Administração. O Conselho de Administração, ele lidera aqui os colaboradores do Instituto, as consultorias, as operações do Instituto em geral, e os grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho são grupos de trabalho temáticos, então a gente tem grupo de trabalho de hospitais, que está analisando aquelas fragilidades que eu comentei lá atrás, especificamente no ambiente hospitalar, tanto em relações com terceiros quanto relações internas dos hospitais, para gerar sugestões de instruções normativas regulamentadoras para os associados do Ética Saúde. A gente tem um grupo de trabalho jurídico que tem como objetivo gerar conteúdo, vamos dizer assim, educativo e inspiracional sobre os temas que o Ética Saúde trabalha. A gente vai montar um grupo de trabalho, eu digo a gente porque eu ajudo, tá? Mas a decisão é sempre do Conselho de Administração. Um grupo de trabalho para fabricantes e distribuidores de produtos médicos, que antes não tinha porque era a imensa maioria dos associados. Agora, como passou a ter outros, a gente vai ter um grupo de trabalho específico e grupo de trabalho de diagnóstico, conforme os laboratórios de diagnóstico forem entrando. Então, a ideia aqui é que essas empresas se reúnem, os que são associados do Ética Saúde, compartilham as fragilidades que elas percebem, recebem também o input do que o Ética Saúde captura no seu canal de denúncias, e a partir daquela conversa ali é produzido um conteúdo de sugestões de conduta e penalizações. Essas sugestões vão para o Conselho de Ética, que as avalia, e se entender que é aquilo mesmo, faz ajustes ou não, vira uma instrução normativa que vira mandatória para os associados do Ética Saúde. Mandatória para os associados e orientativa para os não associados, porque é como essa pergunta que foi feita aqui. Eu nem sei se a empresa é associada do Ética ou não, mas mesmo que não seja, é só entrar lá no site, tem as instruções normativas lá, a informação é pública, já vira uma orientação para o mercado. Então, aqui ao lado do Conselho de Administração, isso é muito importante, tem o Conselho de Ética, que tem mandato, tem independência, isso é uma diferença significativa de algumas outras organizações. O Conselho de Ética, ele, além de fazer as avaliações, como faz a CGU, né, dos sistemas de compliance que chegam ao seu conhecimento, muitas vezes motivado por uma denúncia, aí o Conselho de Ética chama a empresa lá para explicar como é que ela estruturou o sistema de integridade dela, o que ela faz quando tem uma ocorrência, por aí vai. Ele também, que vem pelo canal de denúncias, né, ele também tem uma interação com os convênios que o Ética Saúde tem com várias autoridades, então CAD, Anvisa, estamos discutindo aí com a CGU, Anpasa, CNMP, tem TCU, que faz uma tramitação de denúncias que eventualmente também tratem de ilegalidades, né? Porque vocês também viram no exemplo concreto aqui que tem algumas instruções normativas do Ética que tratam de comportamentos que não necessariamente são ilegalidades em si, mas são precursores ou aumentam a fragilidade do sistema para ilegalidade, que são os comportamentos espelhados aqui nas instruções normativas. E além disso, a Ética tem o Conselho Consultivo, que são todas aquelas organizações que o Glaucio mencionou, que também alimentam o sistema com sugestões, com comentários, com visões, com coisas que elas também capturam dos seus respectivos associados e trazem para dentro do Ética. As soluções que o Ética constrói com base em todo esse trabalho coletivo aqui, que é muito, muito robusto, é a apuração de denúncias, as instruções normativas, como eu comentei, e agora o Qualies, que é um programa que foi lançado, acho que há uns 2 anos, né, Glaucio? Primeira vez que foi comentado. Aí a gente demorou para articular o grupo, para trazer a colaboração das empresas, então é um projeto já antigo do Ética Saúde que a gente está muito feliz de apresentar hoje. Então, direto ao ponto. O que o Qualies ele avalia, né? Como é que ele vai funcionar? Primeiro, as empresas, da mesma maneira que se inscrevem lá no Proética da CGU, vão poder se inscrever no Qualies. O requisito é ser associado do Ética Saúde. Então, a empresa associada, ela pode se inscrever para o Qualies ou não. Isso não é uma atividade obrigatória ainda. Se ela se inscrever
no Qualies, ela será avaliada, e aí a avaliação é específica mesmo do sistema de integridade daquela empresa, nesses itens aqui. Então, que são os itens que estão na Instrução Normativa número 2 do Ética Saúde, que já existe há muito tempo, mas o Ética Saúde não tinha ainda uma capacidade operacional de avaliar todos os associados, se quisessem, né? Então, por isso que a avaliação era reativa quando aparecia uma denúncia. Agora, com o Qualies, o Ética Saúde passa a ter uma capacidade de avaliação, ainda é reativa, porque depende de uma solicitação do associado, mas passa a poder oferecer mais esse serviço, né? Então, vai ser avaliada a gestão, a governança da empresa, vão ser avaliadas, e eu não vou entrar em detalhe aqui, porque cada um dos colegas aqui vai apresentar uma parte do Qualies em detalhe. Políticas e procedimentos, treinamento, relações com terceiros e parceiros de negócios, monitoramento e auditoria. Essa parte aqui que é muito importante, que são os registros contábeis. Eu vi na apresentação do colega que há um trabalho aí com o Conselho Regional de Contabilidade, a gente identifica que isso ainda precisa evoluir muito, registros contábeis, que não pode ter aquela conta outros, né? A conta outros é uma desgraça, então tem que acabar com essas coisas. O Qualies, ele fornece uma plataforma para a empresa fazer esse tipo de avaliação, e como é que funciona o canal de denúncia interno da empresa, não é o canal de denúncias do Ética Saúde. É lógico que, como a gente trabalha com 2 camadas de canal de denúncia, se o canal de denúncia não for eficiente da empresa, vai bater no canal de denúncia do Ética Saúde. Então tem esse monitoramento, mas aqui a ideia é fazer uma avaliação do que a empresa tem implantado. Tem algumas regras importantes do Qualies que estão no fundamento do Qualies, que é o seguinte: as empresas que vão poder fazer essa avaliação no começo agora são as empresas pioneiras que colaboraram na construção do Qualies. Depois, conforme outras empresas tenham interesse a serem qualificadoras do Qualies, elas vão se apresentar se atender os requisitos para isso. Isso vai ser ampliado, mas no começo são as empresas originais do grupo de trabalho. A empresa que faz a avaliação não pode ser uma empresa que fez uma consultoria de compliance para a empresa avaliada, por óbvio, né? Se eu fiz um trabalho, eu vou avaliar, por mais honesto que eu seja, eu vou ter o viés de achar que meu trabalho é lindo, né? Então, não pode ser a própria empresa, tem que ser outra. Se a empresa tiver feito uma consultoria de implantação, outra pode avaliar. O Qualies, por conta disso, ele teve um esforço enorme, que foi o objeto de trabalho nosso dos últimos 11 meses, que foi criar padrões de avaliação, de testes que sejam harmonizados entre todas as empresas. Por quê? Se eu for avaliado pela empresa A, B ou C, eu tenho a expectativa de receber a mesma avaliação. Não pode ter uma variação, porque senão aí não vale nada a avaliação do Qualies. Então esse foi o maior trabalho que a gente teve, porque cada empresa tem a sua metodologia, tem as suas tecnologias para fazer esse tipo de avaliação. Foi a gente conseguir construir parâmetros compartilhados, não só de avaliação, mas de avaliação, de teste e de peso dessa avaliação. Então, isso é o que as próximas empresas que passem a aplicar para serem qualificadoras vão ter que provar que conseguem seguir o mesmo estándar também. Vai ser essa dinâmica. Como é que vai funcionar essa avaliação? A empresa, e tem critérios para cada item, ela vai ser avaliada naqueles itens todos que eu comentei, são 7 itens aqui. Dentro desses 7 itens, existem parâmetros de avaliação de maturidade em cada um dos itens. Eu coloquei o radar aqui porque eu gosto dele, viu? Mas cada um vai apresentar o relatório ao associado de uma forma. Eu gosto do radar. Porque o TCU também usa, por isso que eu gosto dele. Então, as empresas vão ser avaliadas no grau de maturidade em relação a cada um daqueles itens. Essa avaliação de grau de maturidade em cada um dos itens, ela tem um peso. Com este peso vai se chegar a uma nota final que vai fazer o rating da maturidade do sistema de integridade da empresa de 1 a 5. Então, uma coisa que
muda é que não é uma avaliação binária. Não vai ser, a empresa tem ou não tem. Não, ela tem, mas qual que é o grau de maturidade disso dentro da empresa em relação a cada um daqueles itens que está colocado antes? Isso vai resultar numa nota, vamos dizer assim, de maturidade da empresa. A empresa vai receber um relatório detalhado de como é que foi essa avaliação e o Ética Saúde só vai receber qual foi o rating que a empresa teve.